no estado original, ou seja, você não nasce com roupa. Agora imagina a diferença de temperaturas, o que não aconteceria. Adão e Eva lá batendo o queixinho e falando: Senhor, o Éden é uma delícia, mas está frio o negócio por aqui, entende? Folha de bananeira, vocês já perceberam que não resolve muito para aquecer. Então tem um contexto todo que a gente percebe que havia uma distribuição uniforme. O próprio registro fóssil nos mostra isso. Hoje os estudos na área de paleontologia, uma das áreas fascinantes que o pessoal está querendo desenvolver tecnologia para estudar com mais precisão é justamente no Polo Sul. Existem florestas inteirinhas lá no Polo Sul. Você fala: nunca vi uma foto de uma floresta. É óbvio que está embaixo do gelo, né? Tem muita neve lá. Lá embaixo tem todo esse contexto. Isso que é importante. Vamos tratar um pouquinho a respeito disso. Por quê? Essa teoria propõe duas coisas que são interessantes. Uma é as dificuldades com a teoria relacionada com o argumento científico. A pergunta é: como é que essa água foi parar lá embaixo? Isso é um problema sério. Provar que essa procedência desse imenso reservatório, dessas águas subterrâneas, foi algo que fez parte da criação. Então esse é um problema. Nós vamos olhar e observar algumas coisas para ver a questão da consistência, porque essa é a única teoria que nós temos que tem condição de satisfatoriamente mostrar de onde veio toda a água do dilúvio. Vamos tratar da questão da Pangeia. Tem dois problemas sérios aí. Eu vou observar segundo as placas tectônicas e daí segundo a teoria das hidroplacas. Como a computação gráfica é rápida, prestem atenção porque eu não tenho replay, tá? Então vai ser rapidinho para você ver. Isso seria mais ou menos, segundo a teoria das placas tectônicas, a formação ou a constituição do planeta Terra antes da separação dos continentes. O que teria acontecido, prestem atenção ali, seria algo mais ou menos assim. Essa é a proposta do que teria acontecido. Essa é uma proposta difícil, porque você tem continentes rotacionando. Você tem a Austrália, por exemplo, saindo ali pertinho da África, indo lá parar do outro lado onde ela foi parar. Como que ela teria chegado até lá? É o maior escorregão. Agora, pensa um continente todo, não estou falando de uma pedrinha pequena. É um continente todo se deslocando em cima de rocha. Como fazer com que isso aconteça? A proposta da teoria das hidroplacas é um pouquinho diferente. Essa seria a ideia, como ele estaria junto praticamente antes do dilúvio. Preste atenção que teria acontecido. O deslocamento apenas lateral. Não teve rotação, nada desse tipo. Dá para perceber o que houve, a diferença entre os dois. Isso é meio básico para algumas coisas que nós vamos tratar hoje à noite, que é a formação dos continentes. Como que teriam se formado os continentes? Antes do dilúvio, já havia a Cordilheira dos Andes, já havia os Himalaias. Nós já tínhamos, por exemplo, toda aquela cadeia de montanhas lá no norte da América, as rochosas. Nós já tínhamos os Alpes suíços e todas as demais cadeias de montanhas que a gente tem pelo mundo. Isso são questões que a gente vai poder olhar um pouquinho. Vamos falar sobre a ideia primeira, portanto, dessa água ali de baixo. Da onde teria vindo essa água? Como que a teoria chegou ao ponto de considerar um lençol de água subterrâneo tão grande assim? Vamos ver da onde teria vindo toda a água. 2 poços foram perfurados, poços de alta profundidade. Quando eu falo poço, não penso um negócio desse tamanho, não. É um buraquinho pequeno, de uns 30 centímetros mais ou menos, tá? Que o pessoal vai perfurando. Um deles foi feito na Península de Kola, que fica na Rússia, e o outro foi feito na Bavária. Para quem não sabe, o pessoal da Rússia estava procurando vodka e o pessoal da Bavária estava procurando, vocês sabem o quê? Bavária, Bavária, Bavária. Esse é o negócio. Não, o pessoal está querendo saber, literalmente, o que existe no que nós chamamos de área de transição, ou seja, entre o granito e o basalto. Aonde fica esse negócio que juntam os dois? Ali que o pessoal foi perfurando. No da Península de Kola, na Rússia, eles fizeram uma perfuração de 12 quilômetros.
E no da Bavária, na Alemanha, foi de 9 quilômetros. Eu quero que vocês entendam que esses caras perfuraram muito mais abaixo do que poço artesiano, lençol do, sei lá, de tudo que você puder pensar. Os caras foram onde ninguém tinha ido jamais antes. Ou seja, foram lá no fundo, literalmente. O que é fascinante a respeito disso, o que eles encontraram lá? Com o pessoal pesquisando, tanto na Rússia quanto na Bavária, eles encontraram água a 12 quilômetros de profundidade. O problema é que água aquecida com 2 vezes a salinidade que existe na água do mar hoje. Mas como? Como que essa água salgada chegou lá embaixo? Se fosse pertinho da praia, pode até que ser negócio das placas e tudo mais, uma subindo em cima da outra, prendeu a água do mar, mas prender a água do mar com 2 vezes a salinidade do jeito que nós temos hoje? Pelo que tudo indica, essa água foi criada ali. Abram suas Bíblias lá no livro de Gênesis, logo no primeiro capítulo. Tem algo muito interessante que nós lemos ali, começando lá no verso 6. É o segundo dia praticamente. Vejam só que interessante. Gênesis capítulo 1, verso 6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram debaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim se fez. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. Lembra que esse foi o dia que eu disse que Deus não falou nada que era bom. Simplesmente ele separou águas de águas, e aqui no meio ele colocou o firmamento, que se você estudar um pouquinho mais depois, Deus está falando que as aves eram para voar no firmamento, ou seja, isso aí é a ideia de Deus fazer aparecer a atmosfera. Então você tinha as águas de cima e as águas de baixo, só. O que é interessante nisso é que essas águas, e no hebraico a ideia está literal, é plural, você tem águas lá em cima e tem águas aqui embaixo. Você fala águas aqui embaixo, obviamente ele estava se tratando do quê? Dos rios, dos lagos, dos oceanos. Ainda não, Deus não fez aparecer a Pangeia. Que águas são essas aqui de baixo? Ele devia ter dito da água aqui de baixo, a água dos oceanos, não das águas, plural, aqui de baixo. Significava que antes de Deus trazer a Pangeia, já haviam águas na parte aqui de baixo. Uma possível explicação do que nós temos aí, mas estou usando a Bíblia para mostrar que uma ciência que começa a descobrir certas coisas, falou, da onde veio essa água aqui de baixo? Que tal Deus ter criado a terra já com essa água ali embaixo? Nós temos algumas propostas. A ideia praticamente, portanto, de um sistema pré-diluviano seria algo como vocês estão vendo ali. Seria o quê? Teríamos montanhas, teríamos mares, essa parte superior é a parte que nós chamamos de granito. Lá embaixo nós teríamos as águas subterrâneas e, por último, o basalto. Essa ideia das alturas que vocês estão vendo ali, por exemplo, montanhas com 2,5 km, oceanos com 3,5 km de profundidade, tudo isso aí vem de um trabalho que tem sido feito na área de computação, desenvolvendo modelos computacionais para você pegar, por exemplo, a questão da altura das montanhas. Vou dar um exemplo rápido aqui. Nós pegamos, imagine isso aqui como sendo a Cordilheira dos Andes, ok? Então essas aqui são as montanhas da cordilheira. O que nós fazemos? Nós desenvolvemos um modelo computacional, pegamos a área toda do sistema, montamos como se fossem pequenos triângulos e pedimos para que o computador, utilizando as equações normais da área de geologia, física e tudo mais, comece a esticar esse negócio. Então o computador vem esticando, até chegar a um ponto que ele fala, não dá para esticar mais, se eu esticar agora quebra o negócio. Ou seja, você pega e monta, estica. Coloca outras variáveis, pede para ele esticar de novo. Faz isso com os Alpes suíços, faz isso com os Himalaias, faz isso com as rochosas americanas. Procure fazendo isso com todas as cadeias de montanhas que tem no planeta e pede para ele ir esticando. É interessante que todas elas, quando ele começa a fazer esse sistema, praticamente o sistema ele estabiliza a cerca de mais ou menos 2,5 km acima do nível do mar. Quase todos os lugares. Se você passar um pouco mais do que isso, o sistema detona, quebra.
Daí a ideia de onde vem montanhas pré-diluvianas, no máximo com 2,5 km de altura. O fundo dos oceanos, no máximo com 3,5 km de profundidade.